Olá, bem-vindos então para na segunda parte da nossa primeira aula. Primeiro foram só as instruções de como vai funcionar o curso. E essa primeira aula vai ser a única aula na qual vocês não terão exercícios depois da aula, mas ela é bastante importante como uma introdução para o que a gente está fazendo, e eu vou ao longo do curso em diferentes momentos chamar atenção, voltar para alguns dos pontos que eu quero introduzir aqui. Meu primeiro ponto vai ser simplesmente relembrar, ainda que de maneira bastante vaga, as noções de possibilidade, impossibilidade e necessidade lógicas. Quem fez a análise e argumentação com certeza já viu alguma coisa dessas noções, e como eu disse nas instruções, é interessante para todo mundo rever, e para quem não viu, ver os exercícios de revisão alguns exercícios de revisão desse conteúdo que vocês têm no final do material. Então aqui eu vou simplesmente retomar rapidamente alguns pontos para dar o quadro do que a gente vai estudar. Vamos considerar que eu tivesse esse conjunto de afirmações aqui. Leonard Cohen nasceu em 1934. Leonard Cohen foi poeta, compositor e cantor. Leonard Cohen viveu em Nova York. Desde 2016, Leonard Cohen está aposentado e vive em uma pequena casa no deserto. Bom, essas afirmações podem ser todas verdadeiras? A gente diria sim e não, né? Não sim e não de maneira contraditória, mas sim ou não, dependendo do que a gente quer dizer com poder ser verdadeiras. Ora, não sei se todos sabem, mas Leonard Cohen morreu em 2016, junto com mais um monte de gente legal. Tá? Bom, então há um sentido no qual essa afirmação aqui não pode ser verdadeira, né? Ela não pode, se essa aqui não pode ser verdadeira, as outras também não podem. O conjunto de afirmações aqui não pode ser verdadeiro, ele está morto. Quem falar isso aqui não pode estar falando a verdade. Por quê? Porque a gente sabe que Leonard Cohen morreu. Bom, agora percebam que espécie de impossibilidade é essa, a impossibilidade dessa aqui ser verdadeira. Ela é uma impossibilidade que se deve a um fato do mundo, ao fato de que Leonard Cohen morreu em 2016. Se ele morreu em 2016, essa aqui não pode ser verdadeira. Mas essa impossibilidade dessa aqui ser verdadeira, que acarreta a impossibilidade de que esse discurso como um todo seja verdadeiro, se deve a um fato no mundo, que vocês poderiam muito bem não saber, que é o fato de Leonard Cohen ter morrido em 2016. Deixando de lado, ignorando, fazendo abstração, imaginando um mundo possível, melhor, no qual um monte de gente não tivesse morrido em 2016, isso aqui poderia perfeitamente ser verdadeiro. Nós concebemos uma situação, seria possível, e quem não sabia quem era Leonard Cohen, ou não sabia que ele tinha morrido em 2016, não saberia da impossibilidade disso aqui ser verdadeiro, porque ela é uma impossibilidade factual, né? Que depende da verdade da afirmação de que ele morreu. E com certeza vocês vão voltar em cursos, por exemplo, em vários cursos, a falar desse tipo de necessidade ou impossibilidade, né? Quer dizer, se ele morreu, bom, ele não pode estar vivo agora e vivendo no deserto, mas isso depende de um fato no mundo, que é o fato de ele ter morrido. Vamos considerar agora um outro conjunto de afirmações. Vamos considerar esse conjunto. Vamos supor que, né, a gente encontrasse lá na Wikipedia esse conjunto de afirmações. Leonard Cohen nasceu em 1834. Leonard Cohen foi poeta, compositor e cantor. Leonard Cohen viveu em Nova York. Desde 2016, Leonard Cohen está aposentado e vive em uma pequena casa no deserto. Bom, essas afirmações, esse conjunto de afirmações, esse texto da Wikipedia, poderia ser verdadeiro, ele pode ser verdadeiro, pode ser que esse texto aqui seja verdadeiro, a gente diria não, mesmo se a gente não soubesse que Leonard Cohen morreu em 2016, mesmo não sabendo isso, a gente não tem alguma coisa errada com esse site. Por quê?
Porque, bom, não tem como ele ter nascido em 1834 e ainda estar vivo em 2016. Seres humanos não vivem tanto tempo, não existe ser humano que viva 174, 180, 190 anos. Isso não existe, é impossível, é biologicamente impossível um ser humano viver 190 anos, tá? Bom, então há um sentido no qual a gente sabe que essas afirmações não podem ser todas verdadeiras. Embora essa impossibilidade não se deva a um fato pontual, que é a morte do Leonard Cohen em 2016, e que, portanto, nós possamos saber que essas aqui não poderiam ser todas verdadeiras, mesmo sem ter sido informados da morte de Leonard Cohen, essa ainda é uma impossibilidade que, em certo sentido, depende de fatos, depende de como é o mundo. Né? O mundo é tal que é uma lei biológica, né, que seres humanos não vivem 190 anos. A gente sabe disso, né? Nem precisa ser um grande cientista para saber disso. Talvez a gente não saiba quais são os mecanismos de envelhecimento das células, talvez isso mude, né, e a expectativa de vida continue aumentando, mas o fato é que atualmente, né, nós sabemos que é impossível, e nós sabemos isso sem precisar ser informados da morte do Leonard Cohen. Nós sabemos isso em função do nosso conhecimento geral sobre o mundo científico e de bom senso. Então, o sentido no qual não pode ser verdadeiro, só que esse não pode depende de um conhecimento do mundo. Depende de nós sabemos algo sobre os seres humanos e a impossibilidade biológica, pelo menos atualmente, de viver tanto tempo. Tá? Então, nós temos uma impossibilidade, né, que não se deve a um fato particular, digamos assim, mas se deve também a como o nosso mundo é. Suponhamos agora que eu encontrasse esse conjunto de afirmações no meu suposto site, né? Leonard Cohen é um ser humano, seres humanos não vivem mais de 150 anos, Leonard Cohen nasceu em 1834, Leonard Cohen foi poeta, compositor e cantor, Leonard Cohen viveu em Nova York. Desde 2016, Leonard Cohen está aposentado e vive em uma pequena casa do deserto. O que ocorre agora? Né? Se Leonard Cohen é um ser humano, seres humanos não vivem mais de 150 anos e ele nasceu em 1834, é impossível que ele viva hoje no deserto ou qualquer momento depois de 2016. Né? Ou, na verdade, em qualquer momento depois de 1984. Tá? Bom, e qual é essa impossibilidade? Ela é diferente das outras, né? Por quê? Porque, bom, eu consigo pensar em mundos imaginários onde as pessoas vivem mais de 150 anos. Vai que o Leonard Cohen foi para Xanadu, né? Então, nós concebemos, nós imaginamos mundos possíveis onde o Leonard Cohen poderia estar vivendo no deserto, né? Voltou do Himalaia e foi para o deserto. Tá? Bom, no entanto, se eu considerar esse conjunto aqui, nós não conseguimos conceber uma situação possível na qual todas essas fossem verdadeiras. Claro, nós concebemos um mundo possível onde seres humanos vivem mais de 50 anos, mas aí essa aqui seria falsa nesse nosso mundo imaginário. Nós conseguimos imaginar mundos possíveis onde Leonard Cohen é uma daquelas tartarugas que vivem sei lá quanto tempo, né? Mas aí essa afirmação, essa primeira aqui seria falsa. Nós conseguimos imaginar mundos possíveis nas quais nós não estamos em 2016, mas aí essa aqui não seria mais verdadeira, tá? Bom, mas nós não conseguimos imaginar um mundo possível onde, bom, nós contemos os períodos históricos em anos do jeito que a gente entende, 360 rotações da Terra e assim por diante. Nós não conseguimos imaginar uma situação onde essas palavras significam o que elas significam para nós e onde elas sejam todas conjuntamente verdadeiras. E essa impossibilidade agora, ela não se deve
a um fato específico no mundo, ele não se deve sequer a teorias científicas gerais sobre como o nosso mundo é, não se deve a um senso comum do que nós acreditamos sobre o mundo. Essa impossibilidade parece dever-se, a gente tentaria dizer, não, é uma impossibilidade de pensar o contrário. Eu não consigo conceber uma situação na qual o mundo, na qual essas todas fossem verdadeiras. Okay? Esse é o tipo, apresentado de maneira muito vaga, esse é o tipo de impossibilidade que nos interessa em lógica. É uma impossibilidade, né, que a gente diz que se deve às leis do pensamento, às leis da linguagem, às regras de uso da linguagem. O que são essas leis do pensamento? A que elas se devem? Isso é uma questão de filosofia da lógica. E vocês vão estudar várias vezes ao longo do curso diferentes tentativas de explicação do a que se deve e como é que nós compreendemos essa impossibilidade, né? Então, vocês vão ao longo do curso, vai aparecer em vários autores, em várias disciplinas, né? Não vai ser o nosso ponto aqui de procurar teorias que expliquem essa impossibilidade. Eu vou me contentar aqui em ter caracterizado esse tipo de impossibilidade, né? E vou me contentar com as expressões vagas de dizer que ela é uma impossibilidade que se deve ao pensamento, às condições de conceptibilidade. A gente vai avançar um pouquinho mais numa resposta, uma caracterização mínima disso, mas ainda vai permanecer vago. O que me interessa, então, por enquanto, é ter caracterizado esse tipo de impossibilidade, chamado de impossibilidade lógica, que é diferente da impossibilidade factual, né? É impossível que eu esteja em pé se eu estou falando aqui sentada, mas essa é uma impossibilidade que se deve ao fato de eu estar sentado. É impossível que eu atravesse paredes, mas essa é uma impossibilidade física. Agora, é impossível que eu esteja em pé e sentada ao mesmo tempo. Essa não é uma impossibilidade que depende do mundo. Ela parece depender simplesmente do pensamento, do que é pensar em estar sentado e em estar em pé. E é esse tipo de impossibilidade, né? E ainda, para falar a verdade, algumas mais estritas ainda, que vão nos interessar. Vamos avançar um pouquinho mais nisso. Vamos considerar agora uma outra utilização da nossa linguagem, que não consiste em simplesmente fazer um conjunto de afirmações, né? Vamos considerar isso aqui. Nenhum ser humano vive mais de 100 anos. Estamos em 2021. Leonard Cohen é um ser humano e nasceu em 1834. Logo, Leonard Cohen já morreu. Qual é a característica disso aqui? Eu tenho um conjunto de afirmações, eu tenho 4 afirmações aqui, né? Uma afirmação evidentemente composta de 2, né? As outras também, a composição é mais complexa, vamos deixar de lado. Mas enfim, eu tenho uma série de afirmações, mas eu não tenho simplesmente uma lista, um conjunto de afirmações. Essa palavrinha aqui marca que o que está sendo oferecido aqui é um argumento, né? E vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso, quem fez a análise e argumentação, né? Quer dizer, qual é a ideia aqui? Essa palavrinha indica a pretensão de que essa afirmação aqui, Leonard Cohen já morreu, esteja apoiada, embasada nessas 3 aqui, né? Uma outra maneira que a gente pode dizer, deixando de lado complicações, que talvez vocês já tenham visto, se não vão ver, a gente pode dizer que essa aqui é inferida, né? Das três primeiras. Se vocês quiserem na aula síncrona, me coloquem a questão, a gente conversa um pouco mais sobre a relação entre inferir e argumentar. Para mim vai bastar chamar atenção, por enquanto, que aqui a gente não tem simplesmente uma sequência de afirmações, a gente tem a pretensão de que essas aqui
sirvam de apoio, de embasamento para essa última aqui, tá? E além disso, a gente tem uma característica que a gente reconhece nesse argumento aqui, que vocês também já devem ter estudado, a seguinte característica: a gente intuitivamente reconhece que há um sentido no qual esse é um bom argumento. Um sentido, no outro sentido ele é ruim. O sentido no qual ele é um bom argumento é o seguinte: não há possibilidade de passagem do verdadeiro para o falso nesse argumento, né? Não tem como, não há mundo concebível no qual essas três primeiras fossem verdadeiras e essa aqui fosse falsa, tá? Esse é o sentido no qual esse argumento é bom, e o nome que a gente dá para essa propriedade de argumentos é ser válido ou ser cogente, bom, mas vamos ficar com ser válido. Este é um argumento válido. O que significa dizer que ele é válido nesse sentido lógico técnico? É que não existe a possibilidade lógica da verdade dessas três primeiras, que nós chamamos de premissas, e a falsidade da conclusão. Há um sentido no qual esse argumento é ruim. Qual é o sentido no qual esse argumento é ruim? É falso que nenhum ser humano vive mais de 100 anos. Isso não, nós factualmente, isso é falso. Nós sabemos que há seres que vivem mais de 100 anos, né? É verdadeiro que nós estamos em 2021, tudo bem? Por outro lado, é falso que Leonard Cohen nasceu em 1834. Então, há um sentido no qual esse argumento é ruim. Qual é o sentido? Essas afirmações aqui, essas três premissas, esses três pontos de partida, não são um bom apoio para a conclusão. Mas qual é a razão pela qual eles não são um bom apoio para a conclusão? A razão pela qual eles não são um bom apoio para a conclusão é porque eles são porque eles são falsos, eles não são verdadeiros. Apesar disso, né, o argumento é bom em um outro sentido. Qual sentido? O sentido no qual, se essas premissas fossem verdadeiras, a conclusão não poderia ser falsa. Qual é o sentido desse poderia? É esse que eu disse de maneira vaga, né? Não há mundo concebível, pensável, na qual essas três coisas aqui fossem verdadeiras e essa aqui fosse falsa. O que vai nos interessar em lógica? Não vai nos interessar em lógica estudar se afirmações são verdadeiras ou falsas. O que nos interessa estudar em lógica é essas estruturas de raciocínio, digamos assim, né, que são boas nesse sentido preciso, né, de me assegurarem uma estrutura que não me permite passar do verdadeiro para o falso. Se a aplicação dessa estrutura vai ser boa e me gerará garantia da conclusão, vai depender ainda de uma outra coisa, que é a verdade do meu ponto de partida, tá? Mas a estrutura, o que nos interessa é procurar identificar, compreender, analisar estruturas de raciocínio que tenham essa propriedade, né, de ser inconcebível a verdade do ponto de partida e a falsidade da conclusão. É esse aspecto de argumentos que vai nos interessar em lógica, tá? Mais uma vez, não vai nos interessar aqui nesse curso procurar compreender a que se deve essa impossibilidade de passar do verdadeiro para o falso, ou pelo menos não vai ser o nosso ponto central, tá? Um pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos avançando, tá? Eu só quero deixar claro que a natureza dessa impossibilidade, um pouquinho a gente vai compreender estudando o que a gente vai fazer, mas esse é um ponto central para a filosofia da lógica e não para o curso de lógica. Vamos ver agora o que acontece com esses... Vamos analisar dois argumentos, né? O que a gente tem? Esse primeiro argumento. Toda ação visa a um fim. João estudou e Pedro brincou. Logo, João e Pedro fizeram ações diferentes visando o mesmo fim. Bom,
Qualquer um reconhece que esse aqui, a gente diria, ó, independente de saber se João estudou e João brincou, independente de saber se toda ação visa um fim, ou se a gente pode simplesmente fazer alguma coisa sem nenhum fim, né? Independente da discussão sobre se essas afirmações são verdadeiras ou não, nós temos a intuição de que esse aqui não é um bom argumento. Mesmo aceitando que estudar e brincar seja um fim, mesmo aceitando que João tenha estudado e Pedro tenha brincado, mesmo aceitando que toda ação vise a um fim, nós diríamos, não, esse aqui tem alguma coisa errada com esse argumento, tá? Esse aqui não é uma estrutura que me assegure a impossibilidade de passar do verdadeiro para o falso. Já se a gente considera esse outro argumento aqui, toda ação visa a um fim, João estudou e Pedro brincou, aceitando que estudar e brincar sejam ações, sejam atividades, né? Nós temos a conclusão irrecusável que logo tanto João quanto Pedro visavam a algum fim, né? Essa aqui a gente não tem como recusar. Bom, o que vai nos interessar nesse curso vai ser uma técnica, aprender uma técnica de procurar representar mais facilmente que estrutura eu tenho aqui que eu não tenho aqui. Tá? O que a gente vai é estudar uma técnica que se chama lógica formal, que vai pretender, através de certos símbolos, nos treinar, reconhecer e representar certas estruturas que nós intuitivamente dizendo, aqui tem uma estrutura de pensamento que não me permite passar do verdadeiro para o falso. Pode ser que essa afirmação seja falsa, pode ser que João não tenha estudado, pode ser que Pedro não tenha brincado, então é perfeitamente possível que essa conclusão seja falsa. Mas nós temos aqui essa característica de que, em função simplesmente de uma certa, que eu estou chamando de modo vago, de estrutura de raciocínio, né, não poderia acontecer que aqui fosse verdadeiro e isso seja falso. E mais do que isso, né, isso não parece depender sequer de eu estar falando de João. Depende de estudar ser uma ação, uma atividade, mas não depende de quem é João, não depende... Por isso que eu estou falando em estrutura, embora aqui a questão já envolveria problemas de discussão, mas eu vou deixar de lado, tá? Mas eu queria que vocês guardassem essa ideia, né? A gente diria, olha, aqui tem uma estrutura, né, peculiar, uma estrutura na qual, se essas duas forem verdadeiras, essa aqui não poderia ser falsa, tá? Aqui eu tenho uma estrutura que me permite passar do verdadeiro para o falso. Bom, o que a gente vai aprender é uma técnica para treinar a representação de algumas dessas estruturas, as mais simples, né? Não as mais simples, uma bem simplesinha, outra ainda bem simples, mas um pouquinho mais complexa. Então, treinar a representação e o reconhecimento de algumas dessas estruturas. É isso que a gente vai estudar. Eu vou trazer aqui um último exemplo, tá? Para o qual a gente deve voltar bem mais adiante no curso. Vamos considerar um argumento ainda relativamente simples, mas um pouquinho mais complexo que o anterior. Vamos considerar esse conjunto de afirmações. Nada no mundo existe sem ser causado por alguma outra coisa. Se uma coisa qualquer, A, é causa de uma coisa qualquer, B, e B é causa de uma coisa qualquer, C, então A é causa de C. Ou seja, essa afirmação aqui está dizendo que a relação de causalidade é transitiva, né? Se A é causa de B e B é causa de C, então A é causa de C, e A, B e C são coisas quaisquer, né? Não vale para uma específica, né? Tá falando qualquer três coisas que aconteceram no mundo. Se a primeira causou a segunda e a segunda causou a terceira, a gente diz que a primeira causou a terceira, indiretamente, mas causou. Mas essa afirmação, existem coisas no mundo. O que eu vou ter como conclusão? Logo,
algo no mundo foi causado por alguma coisa fora do mundo, tá? Esse aqui é um argumento válido, tá? E bastante usado em filosofia. De novo, a gente pode voltar a isso, mas eu não quero voltar para esse argumento na aula síncrona, agora no início do curso. No final, eu quero que a gente volte e converse sobre ele. Esse é um argumento que a gente vai aprender, uma técnica para representar ele e deixar de maneira... vai ficar bem mais fácil de reconhecer a validade dele depois, lá no final do curso, né? E aí eu proponho que depois a gente volte, então, depois que a gente vai treinar do reconhecimento através desse simbolismo que a gente vai aprender, a gente pode voltar e discutir e conversar sobre esse argumento, e eu posso explicar um pouco exemplos de onde ele aparece na história da filosofia e assim por diante, tá? Por enquanto, eu só quero deixar ele como algo para vocês se interessarem em voltar no final do curso. Então, qual vai ser, que é uma questão interessante, é como estudar, sistematizar, representar, treinar, reconhecer essas possibilidades e impossibilidades e necessidades ditas lógicas. Então, é isso que vai nos interessar. Como é que a gente vai ajudar a representar isso aqui melhor e se treinar a reconhecer, tá? O que eu vou propor agora, né? Em seguida, se vocês quiserem, façam uma pausa aqui se o vídeo estiver ficando longo. Por quê? Porque o que eu vou fazer agora na terceira parte da aula é um longo parênteses, tá? Um longo parênteses por quê? Tá? Porque eu vou, nessa segunda parte dessa primeira aula, né? A primeira foram só as instruções, eu vou dar razões, vou tentar sugerir que vocês, durante um bom tempo, esqueçam que, ao estudar o que a gente vai estudar aqui, o que a gente quer fazer é isso daqui. Eu quero que vocês guardem no final não, atrás, na cabeça de vocês, numa caixinha, que o que a gente vai estar interessado é em estudar, sistematizar, representar e treinar, reconhecer possibilidades, impossibilidades e necessidades lógicas. Mas eu quero que vocês guardem isso num lugarzinho e deixem quietinho, enquanto a gente, num primeiro momento, aprende a técnica, tá? E eu vou tentar, na próxima parte, né, tentar indicar por que vocês podem fazer isso, tá? E ao indicar isso, eu vou chamar atenção para uma série de aspectos que depois, quando a gente for retomando a relação do que a gente vai estudar com essas possibilidades, impossibilidades e necessidades ditas lógicas, eu vou ficar retomando e voltando a esses aspectos. Então, uma pequena pausa, voltem quando vocês quiserem e a gente continua. Eu vou motivar a abertura do parênteses.